Bem-vindo, meus irmãos que estão acompanhando essa série de vídeos sobre mandamentos em pedras, a qual Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, a lei de morte gravada em pedras. Qual lei Paulo diz, meus irmãos? A lei de Moisés, não a lei do nosso Pai. Então, dando continuidade, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E disse o nosso Pai nos 10 mandamentos: honre seu pai e a sua mãe. Deste modo, você prolongará a sua vida na terra que o Pai vos dá. Então, meus irmãos, essa terra que o nosso Pai disse não é a terra prometida de Israel, do Deus de Israel, que Moisés, Deus, que se fez Deus na terra, prometeu para esses homens, começando com Abraão, desde o princípio, que preparou o caminho para a serpente vir em carne e levar bilhões e bilhões ao erro. Então vamos comparar o mandamento do nosso Pai, que é amar o Pai e amar o próximo, a qual nosso mestre resumiu. Então, nesse 5º mandamento, honrar pai e mãe, meus irmãos, eu quero conferir agora que, se vocês analisarem em Êxodo capítulo 21, depois que Moisés já recebeu os 10 mandamentos, ele já começa a criar mandamentos de morte. Porque está escrito, o 7º mandamento: não matarás. Ame o pai, ame o próximo. Êxodo capítulo 21, versículo 17. Isso é o Deus de Israel, Moisés, que disse: aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deverá ser executado, deverá ser morto. Pergunto para os irmãos: quem foi o primeiro a mudar os mandamentos do nosso Pai? Não foi Moisés, aquela cobra? Pois bem, meus irmãos, agora no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 9, fala a mesma coisa, mandamentos, escrito em pedras, que Moisés escreveu nas pedras, mandando a matar. Nisso, contradizendo o nosso Pai, que diz: não matarás. Levítico 20, versículo 9. Portanto, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será réu de morte. Dado quem o amaldiçoou, o pai ou a mãe, o sangue dele cairá sobre ele mesmo. Ou seja, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser morto. Não é uma contradição? Não são mandamentos de morte? Não mandamentos do nosso Pai, porque os 10 mandamentos não tem nenhum mandamento de morte. Agora eu queria complementar o que o Messias disse no livro de Mateus capítulo 15. Lê que vocês vão compreender se faz lógica ou não. Então nós vamos iniciar a leitura. Mateus 15, 4. Por exemplo, a lei do nosso Pai é essa: honre o seu pai e a sua mãe. Ponto final. Mas qualquer um que maltrate os seus pais deve morrer. Será mesmo que o Messias
disse no livro de Mateus, capítulo 22, olha, honre o Pai de vocês, o Criador dos céus e da terra, e ame o seu próximo, porque destes 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Nos 10 mandamentos é bem claro, não matarás. Então vamos agora restaurar aquilo que o Messias disse para os fariseus, para os discípulos de Moisés, para os seguidores da lei de morte de Moisés. Agora eu vou tentar montar o original, a qual o Messias disse. Porque aqui houve um adultério da palavra do nosso Pai. Mateus 15, 4, por exemplo, a lei do nosso Pai é: honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o mandamento do nosso Pai. Mas colocaram a seguir: mas qualquer um que maltratar o seu pai, seus pais, deverão morrer. Se o mandamento do nosso Pai é não matar, como que o Messias ia mandar matar, confirmando a lei do diabo Moisés? Obviamente que o Messias não disse isso. O que ele poderia ter dito aqui é: honre seu pai e sua mãe. Mas vocês, líderes religiosos, vocês, discípulos de Moisés, dizem que aquele que não honrar o pai e mãe deverá ser executado. Versículo 5 de Mateus 19: mas vocês dizem mesmo que seus pais estejam passando necessidade, você pode dar dinheiro do sustento deles, da ajuda que você ia dar para os seus pais, assim mostrando que você ama seu pai e sua mãe, assim mostrando que vocês honram seu pai e sua mãe. Vocês podem dar o dinheiro do sustento deles para a igreja, para as instituições religiosas? Essa tradução que eu estou falando aqui agora é a tradução da linguagem de hoje. Em outras traduções, você pode ver que ele vai dizer assim: olha, vocês dizem, mesmo que seus pais estejam passando dificuldade, vocês ainda podem dar esse dinheiro ou essa ajuda do sustento deles, uma oferta ao Senhor. Qual Senhor, meus irmãos? Qual o Senhor que é o das religiões? Não é o próprio diabo, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel? Pensem, meus irmãos, no 6. E assim, por meio de suas regras feitas por homens, vocês anulam a lei do Pai, para que honrem e cuidem de seus pais. Lembra, meus irmãos? Se vocês entenderem, tiver o Espírito do nosso Pai, porque o Messias disse: olha, chegará a hora para os apóstolos em que eles quem? As religiões, as instituições religiosas, os líderes, os cabeças, os donos do mundo, chegará a hora em que eles matarão vocês, achando que estarão fazendo um sacrifício ou um favor a Deus. Qual Deus? O diabo, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Mas eles farão isso porque eles não conhecem nem a mim e nem meu Pai. Por que eles não conhecem nem o Messias e nem o Pai? Porque o nosso Pai, o Messias, não mata. O nosso Pai, o Messias, ele nunca mandou fazer esse tipo de coisa. Por isso que o nosso Pai deu os 10 mandamentos lá atrás. O nosso Pai não resumiu, ele deu os 10 completos. Por quê? Porque o nosso Pai sabia que os anjos caídos iam fazer tudo aquilo que ele escreveu. Por exemplo, imagem e esculturas, a matar, a roubar, a adulterar as escrituras. Não é assim, meus irmãos? O diabo não é o oposto do nosso Pai?
Então, meus irmãos, esse é mais um dos vídeos da série de mandamentos de morte, da lei, daquele diabo chamado Moisés, que manda matar. Ele é o assassino, desde o princípio. Vocês acham que os líderes religiosos iam dizer a verdade para vocês, meus irmãos? Óbvio que não. Lembra quando o Messias disse, olha, se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a dos líderes religiosos, de forma alguma vocês herdarão o reino do nosso Pai. Messias também disse, vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. E aquelas árvores que o nosso Pai não plantou, que o nosso Pai não enviou, serão arrancadas e lançadas ao fogo eterno. E as pessoas que estão seguindo esses líderes religiosos, que o Messias disse, olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, em vão me adoram, porque os seus mandamentos são regras de homens, são leis de homens, não do nosso Pai. Então, meus irmãos, analisem, busquem a verdade, leiam as Escrituras, peguem os 10 mandamentos e comparem a Escritura do diabo, que está dentro da Bíblia, e a Escritura do nosso Pai. Um grande abraço, meus irmãos, e até o próximo vídeo.